Salve, maravilhosos! Começando então mais uma aulona de biologia, a segunda do dia, a segunda da semana. Na aula passada falamos sobre as raízes e agora nós vamos falar sobre os caules, beleza? Então, olha só. As raízes a gente sabia que tinha a função ali de sustentação e principalmente de absorção de água e sais. Vimos as estruturas que formam a raiz, qual é a disposição dos tecidos na raiz, beleza? Vimos também que existem raízes especiais que exercem funções específicas nos diferentes tipos de plantas. E nós vamos fazer a mesma coisa agora para os caules. Então acompanha o prof aí. Falando então, maravilhoso, sobre os caules, isso mesmo. Então, os caules, eles têm como função básica sustentar os outros órgãos da planta, que são as folhas, as flores e os frutos, que também vamos estudar daqui a pouco. Ele também tem como função o transporte de substâncias, porque é no caule que você vai encontrar aí os vasos condutores passando de lá para cá, daqui para lá, certo? Assim você vê também no seu braço, na sua perna, os vasos condutores, as suas veias e artérias. No caule também. Então o caule é que vai comunicar a parte de baixo com a parte de cima da planta. Então todas as substâncias precisam atravessar o caule. A água e sais minerais que são absorvidos pela raiz têm que chegar até as partes mais altas e a seiva elaborada, produto da fotossíntese, precisa chegar também nas partes mais baixas. Então tudo é transportado pelo caule, pelos vasos do xilema, pelos vasos do floema. Beleza? O caule também é responsável por promover o crescimento da planta. Então, aonde você percebe o crescimento do vegetal é quando você tem o alongamento do caule em plantas que só têm crescimento longitudinal, que são aquelas plantas que só têm crescimento primário, e as plantas que têm crescimento secundário, além do crescimento longitudinal, as plantas com crescimento secundário. O crescimento secundário significa que ela cresce também em espessura, beleza? Os caules são usados também para um processo de reprodução assexuada chamado de propagação vegetativa. Professor, que nome esquisito. Então, ó, presta atenção aqui no prof. Chega aqui bem pertinho, ó. A propagação vegetativa, maravilhoso, maravilhosa. Nada mais é do que aquela história de pedir a mudinha. Sabe quando a tua avó vai lá na casa da amiga, ou a amiga vai lá na casa da avó e fala assim, ó, oh, dá uma mudinha nessa planta aí. Então, a mudinha é um pedaço do caule que você vai plantar e a partir dessa, olha isso, a partir dessa muda, desse pedaço de caule, você tem condições de fazer uma nova planta inteirinha nascer a partir daí. O professor, por que que isso acontece? Isso acontece, sensacionais, olha só. Isso acontece porque você tem meristemas primários nas gemas laterais do caule. Então, esses meristemas primários podem se diferenciar em todos os tecidos da planta, formando uma planta inteira nova. Por isso que você faz propagação vegetativa usando o caule, criando clones da sua plantinha. Beleza? Então, continuando aqui, vamos lá. Além disso, assim como nas raízes, nós temos caules que armazenam substâncias, principalmente o amido, como o caso da batatinha inglesa, que é a batatinha que a gente adora comer lá nos McDonald's, dos Burger King da vida. Então é isso, tá? Então você também tem caules que armazenam amido, tá? Professor, o que é armazenar amido? A planta produz carboidrato, moléculas menores na forma de glicose, que é o monômero, e aí vai juntando várias. Então, ó, vai indo pro caule. Aí vai juntando as glicoses, vai juntando, forma uma molécula grandona, que é o amido. Polímeros de glicose, amido. Beleza? A anatomia do caule. Então, aqui temos a estrutura de um caule. O que nós podemos observar num caule? Primeiro, aqui, ó, essa gema terminal ou gema apical que nós chamamos. Essa gema apical do caule, ela tem uma particularidade muito grande que a gente fala de dominância apical. Quando a gente for estudar os órgãos vegetais, ou os órgãos, a gente já está estudando, cara. Quando a gente for estudar os hormônios vegetais, a gente vai ver que existe um hormônio produzido pela gema apical do caule, que a gente fala de dominância apical, que é um hormônio que inibe o desenvolvimento das gemas laterais e acaba inibindo a formação de ramos. Beleza? É isso que acontece. Agora, presta atenção no prof. Quando você corta essa gema terminal, essa gema apical, para de produzir esse hormônio deixa de inibir as gemas laterais, que vocês estão vendo aqui, ó, e aí a planta pode se ramificar.
É por isso que nós temos aqueles casos de poda. Por que você faz poda em algumas plantas? Para que ela ramifique, e quanto mais ramos você tem, mais flores, quanto mais flores, mais frutos. Então você ramifica a planta para ela produzir mais. E como que a planta ramifica? Pelas gemas laterais. Como que as gemas laterais germinam? Quando eu elimino a gema apical, porque ela produz muito de um hormônio que é a auxina, que inibe a germinação das gemas laterais. Então, é por isso que você poda. Você corta essa gema terminal aqui. E aí você permite que as gemas laterais se desenvolvam. Então, nos locais de inserção das gemas laterais, nós chamamos esses locais de nó, que é onde você tem as gemas laterais e também a inserção das folhas, tá? E entre um nó e outro, nós temos um espaço que nós chamamos de espaço entre nó. Beleza? É isso. Anatomia básica é essa. Agora vamos para a parte de histologia do caule. Olha isso daqui. Meu Jesus, professor, que negócio maluco. Lembre-se, quando nós vimos a histologia da raiz, o que eu pedi para vocês procurarem? Procurem os vasos condutores. Procurem o cilindro central e os vasos condutores, beleza? Então vamos lá. Vasos condutores. Xilema. Xilema, professor. Onde está a setinha aqui, ó? Xilema. Floema é o verdinho menorzinho ainda que está em volta. Tá vendo como tem uma medula gigantesca aqui, ó? Então, o meio é composto por uma medula. E em volta dessa medula, você tem um anel de vasos condutores. Os vasos maiores, ó, os pontos maiores, os buraquinhos maiores, xilema. E os pontinhos menores, que estão em verdinho aqui em volta, para fora, floema. Então lembra, xilema para dentro, floema para fora. Xilema para dentro, floema para fora, formando um anel que delimita a medula no cilindro central. Esse tipo de disposição dos tecidos no caule você encontra nas eudicotiledôneas. Então, no caule de eudicotiledôneas, você tem um anel que circunda o cilindro central que tem uma medula. Então, olha só, um anel de vasos condutores, xilema para dentro, floema para fora, e no meio uma medula com tecido de preenchimento com parênquima aqui nessa medula. Beleza? Então, o caule de eudicotiledônea tem um anel. Ô, professor, caramba, mas a gente tinha visto um anel de vasos condutores lá na raiz de monocotiledônea. Exatamente. Então é isso que o prof que tinha comentado lá está voltando aqui, ó. Você tem um anel de feixe vascular de vasos condutores no caule de eudicotiledônea. Agora, olha essa figura do lado. Olha a figura B. Isso aqui é um caule de monocotiledônea. Olha a bagunça. Olha essa bagunça. Você tem vários feixes vasculares dispersos em todo o caule. Você não tem uma organização de um cilindro central onde você encontra os vasos condutores. Não, você tem vasos condutores formando feixes vasculares em todo o caule. E qual é a vantagem disso? Ó, cada feixe vascular desse aqui tem xilema e floema, xilema e floema, xilema e floema, xilema e floema. Existe um experimento que os cientistas fazem que a gente chama de anel de Malpighi. O que é o anel de Malpighi? Você corta os tecidos, você faz um anel de corte, você corta o caule superficialmente de uma árvore. E quando você recorta esse caule superficialmente, você tira os tecidos de revestimento e você tira os tecidos de condutores de seiva elaborada, que são os tecidos mais internos. São quem? Ó, o floema. Então, se você pega um caule desse daqui, da seção A aqui, certo? Da imagem A, e recorta superficialmente aqui um anel, você vai retirar os vasos do floema. Os vasos do xilema ainda continuam, mas você retira os vasos do floema. Agora, se você faz isso com um caule de monocotiledônea, que tem esses vários feixes espalhados aqui, ó, se você cortar só aqui, ó, superficialmente, tira toda essa superfície, faz um anel aqui, continua tendo feixes vasculares mais internos. Ou seja, você não inibe o transporte de seiva bruta e nem de elaborada. Agora, no caso das eudicotiledôneas, quando você arranca esse anel, você arranca junto os vasos do floema. Então, aquela seiva elaborada que é produzida pelas folhas que estão nas partes mais altas da planta, que precisam descer para nutrir a raiz, vai parar acima do anel.
Então vai acumular um monte de seiva elaborada, você vai ter aí um entumecimento na parte de cima do anel. O que é entumecimento, professor? Imagina que você pôs um cinto e amarrou. Nessa quarentena, a gente está acumulando um pezinho. Então, imagina que você, então, amarrou esse cinto na sua cintura e ficou sobrando umas coisas caindo, assim, ó, quase caindo por cima da cinta. É mais ou menos isso que acontece quando você recorta esse anel superficial e tira os vasos do floema, e isso vai provocar, depois de um certo tempo, a morte das eudicotiledôneas que sofreram esse processo de corte. E as monocotiledôneas, professor, morrem? Não. Por que não, professor? Porque essas plantas têm vasos condutores em todo o caule, não só na periferia. Então, aqui nas eudicotiledôneas, elas vão morrer. Por que vai morrer, professor? Porque vai parar acima do anel, trava o transporte de seiva elaborada, não desce comida para a planta, não desce comida para a raiz sem comida morre, tá? Morre por quê, professor? Porque falta nutriente. Se falta nutriente, a raiz não tem nutriente para produzir energia na forma de ATP, ela para de fazer um processo essencial, que é o bombeamento de sais para as células da raiz, para que a concentração das células da raiz seja maior do que a do solo e a raiz consiga captar água do solo por osmose. Consequentemente, a planta para de fazer condução de seiva bruta também, porque ela não consegue mais absorver água do solo. Então você cessa o transporte de seiva bruta, cessa também o transporte ascendente de água e sais minerais, aí a planta entra em falência total, morre inteira. E isso não acontece aqui nas monocotiledôneas, porque elas têm feixes vasculares de xilema e floema em todo o caule. É um caule bagunçado? É, mas nesse caso, onde você faz um anel de Malpighi, ela não morre. Agora, no caso das eudicotiledôneas, morre porque no anel de Malpighi você recorta os vasos do floema, inibindo o transporte de seiva elaborada. Beleza? Falando agora rapidamente dos tipos de caule, você tem esse resumex, você dá uma olhada nele, você tem na tua apostila também várias imagens bem bonitas sobre os tipos de caule, aqui só mostrando alguns, ó. Caule rastejante da melancia, o caule do tipo tronco das plantas arbóreas de árvores de médio e grande porte. Depois você tem o caule do tipo haste do feijão, ó, que só apresenta crescimento primário, não cresce em espessura, não tem a epiderme substituída pela periderme, que tem aquele suber, aquela cascona grossa, tá? Tem o caule da cana-de-açúcar, que é um caule do tipo colmo, que tem nós, então você consegue perceber bem aqui, ó, os nós desse caule, tá? Também é um caule fino, não tem crescimento secundário, mas ele tem um espaço entre nó muito bem delimitado, você consegue perceber o espaço entre um nó e outro. Depois nós temos o caule do tipo volúvel, que ele cresce se enrolando em um suporte, que pode ser um outro caule, como acontece com as videiras que produzem uva, com a planta do chuchu, do maracujá. Então esses caules eles apoiam, né? Eles se apoiam em um suporte para poder crescer e se desenvolver. Você também tem o caule do tipo stipe, que é o caule do coqueiro. Esses caules eles são longos, bem alongados, cilíndricos, finões, eles não têm crescimento secundário também. Muito doido, né? Você pegar um caule desse aqui e ver que ele não tem crescimento em espessura. É um pouco mais grosso do que o normal, mas não é aquela grossura toda, né? Então, ó, eles não têm ramificações e as folhas ficam nas pontas. Você não tem, então, gemas laterais para a produção de ramos e nem de folhas nas partes baixas do caule, é só nas pontas, tá? Caule do tipo stipe. Depois você tem o caule do tipo bulbo, caule do tipo bulbo comum da cebola, tá? Esse caule ele é rodeado de folhas modificadas, que nós chamamos de catáfilos ou catafilos, que em geral acumulam reservas nutritivas. Então, o caule do tipo bulbo também armazena nutrientes, tá? Não só a cebola, mas o alho também é um caule do tipo bulbo. Nós temos um caule muito famoso, que é o caule rizoma, que é o caule da bananeira. Ele vai crescer horizontalmente sob o solo. Então, tudo isso que você está vendo aqui não é o caule, tá? Isso daqui são ramos aéreos do caule ou folhas. O caule, propriamente dito, está sob o solo, beleza? E é pelo rizoma que você faz a reprodução da banana, não tem semente na bananeira. Então, você recorta um pedaço desse caule rizoma, planta e nasce aí uma nova planta, beleza? Por propagação vegetativa. Aqui nós temos a batatinha, tá? Que é um caule do tipo tubérculo, que armazena muito amido, então você tem muito parênquima mamilífero aqui. E aí o prof queria propor para você uma experiência sensacional. Pega uma batata aí na tua casa, pede para sua mãe, pede para o seu pai,
e faz uma experiência. Deixa essa batata isolada em algum lugar onde ela possa pegar um pouquinho de sol todo dia. Você vai ver que na batata ela é cheia de olhinho assim, ó. Esses olhinhos que parecem na batata, esses pontinhos, são gemas laterais do caule. Se você deixar ela no sol por muito tempo, você vai perceber que a batata começa a mudar de cor. Por quê? Os parênquimas começam a se diferenciar em parênquimas clorofilados e ficam mais verdes. A batata vai ficar verde. E ela passa a fazer fotossíntese. Começa a nascer ramos daqueles olhinhos. Então você tem ali a germinação das gemas laterais, a formação de ramos e a formação de pequenas folhas. E aí começa a formar uma nova plantinha. É, a partir da batatinha. Faz esse experimento, tira foto, manda pro prof, vê se dá certo, se isso que o prof tá falando é verdade. E nós temos um caule muito especial, que é esse caule modificado aqui, que é o caule cladódio. É um caule achatado, suculento, sem folhas, porque as folhas foram modificadas em espinhos. Típico aqui, ó, do mandacaru. Mandacaru é um irmãozinho ali do cacto, ó, tá bom? Ó, mandacaru. Caule modificado, caule é verde porque tem muito parênquima clorofilado, já que esse tipo de planta é um tipo de planta xerófita. O que é uma planta xerófita? Que vive em ambiente quente e seco. Folhas modificadas em espinhos, para quê? Para não perder muita água por transpiração, evitar a perda excessiva de água por transpiração, já não tem muita água, vai ficar perdendo? Então, perdeu as folhas, quem passa a ter a função de fotossíntese é o próprio caule. Por que que ele é suculento? Porque ele também tem muito parênquima aquífero, armazena a maior quantidade de água que ele pode. Beleza? Caule especialzinho, tipo cladódio aí. Guarda esse nome, que esse aparece bastante em provas. Beleza? Tipos de caule, mais um, gavinha, tá bom? A gavinha é também um tipo de caule bem parecido com aquele outro que a gente viu agora há pouco. A gavinha pode ser tanto um caule como uma folha modificada, que vai se prender a um suporte para ajudar na estruturação, na fixação do caule propriamente dito da planta. Então é uma modificação do caule para que ele possa se prender, se associar a um suporte e aí sim o caule da planta propriamente dito conseguir ficar aí sustentado e a planta poder crescer e se desenvolver. Tá bom? E é isso, meu povo. Não leva em consideração isso aqui, não. Ó, deixa o prof voltar aqui. Eu vou postar para vocês as atividades que vocês têm que fazer sobre esse tipo de assunto, sobre o caule, aqui nos comentários, tá bom? Então eu vou postar as atividades que vocês têm que executar aqui agora na descrição dessa aula, beleza? Então lembrem-se de fazer as atividades, de marcar como concluído isso aqui para a gente saber que você participou da aula. Manda uma foto pro prof que eu tô com saudade de vocês, beleza? Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis!